Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, abrir o seu coração diante desta luz maravilhosa e permitir que Deus lhe fale, e permitir que o Senhor nos molde, e permitir que o Senhor nos ensine através dos exemplos bons e ruins que temos na Bíblia. Os bons para imitarmos, os ruins para evitarmos. No programa de hoje, conversaremos sobre a maldade dos homens de Sodoma. Será que existem pessoas tão más? Será que existem pessoas tão pervertidas, tão imorais? Será? Vamos ver. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre os homens de Sodoma e a sua maldade. Pois deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe que Ele te ensine, pois o programa Os Gideões está começando. Vamos então ao nosso estudo de hoje, sobre a maldade dos homens de Sodoma. Nós sabemos que as pessoas, elas podem ser influenciadas e chegarem a tal ponto em maldade, em perversidade, em violência, e principalmente quando isto se torna até mesmo uma lei, isso se torna até mesmo legal naquela sociedade. Nós vamos ver que o lugar onde Ló estava morando era um lugar totalmente contaminado. Sabemos que se você colocar uma maçã podre, uma fruta podre, um tomate podre, junto com os outros que estão sadios, são bons, aquele podre vai contaminar, vai apodrecer os outros. Aqueles elementos químicos ali, aqueles ácidos e bactérias, etc., e fungos vão estar contaminando os outros. Sabemos que há corações tão terríveis, há tanta maldade que muitas vezes sabemos que o remédio para isto é a condenação, é o retirar. Por isso nós temos os presídios, por isso nós temos os julgamentos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre os homens de Sodoma. Abra sua Bíblia em Gênesis 19, vamos ler do verso 4 ao 11. Abra então sua Bíblia, diz assim: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Imagina que Ló recebe em sua casa 2 anjos. Eles deviam ser muito bonitos. Por que pensamos que os anjos são bonitos? Porque realmente são bonitos. Porque todas as coisas de Deus, elas são perfeitas, são estéticas. Hoje, nós estamos vendo uma queda tão grande na arte. Em todas as artes, em tudo, nós estamos vendo assim que o belo tem se tornado feio para as pessoas e o feio tem se tornado bonito. Nós estamos vendo a moda, não tem como achar bonito roupas rasgadas, manchadas, descosturadas. Não tem como achar bonito cabelos de tantas cores, cor-de-rosa, verde, roxo, azul. Não tem como achar bonito a arte moderna, o que nós vemos na pintura. Muitas vezes as pessoas jogam a tinta e fazem qualquer coisa ali para dizer que está bonito, que está bom. Será? Será? E muitos acham bonito para ficar na moda, para ficarem de bem com aquilo que está feio e ridículo. Ridículo, mas está na moda.
As coisas do inimigo, as coisas do mundo, elas perdem o brilho diante das coisas celestiais. Diante das coisas de Deus, diante do que Deus criou. Você quer ver a beleza de Deus? Contempla a natureza. Olha as flores, olha os pássaros, olha os peixes, olha as nuvens, olha o pôr do sol, o nascer do sol, espetáculos de cores diante dos nossos olhos que muitas vezes não percebemos e não valorizamos. Mas as coisas do inimigo são sujas, são mal cheirosas, são desagradáveis, são ruins. O pecado é assim. O pecado é assim. Todas as coisas dentro do esquema do pecado, elas são desagradáveis. Você pode pegar toda a lista das obras da carne, a maledicência, as brigas, as gritarias, as perversões sexuais, os vícios, degradam o ser humano, tornam o ser humano ridículo, mas as coisas de Deus dignificam, elevam, trazem beleza. Aqui nós vemos que os homens de Sodoma, aqui diz que tanto os moços como os velhos, puxa vida, a gente pensa que os velhos talvez sejam mais sábios, os velhos talvez sejam mais puros, os jovens são mais levados pela índole, pela falta de sabedoria, querendo experimentar as coisas, mas aqui diz que tanto os moços como os velhos. E no final do texto nós vamos ver que até crianças, até os pequenos, juntaram todos à porta da casa de Ló por causa dos anjos. Correu a notícia na cidade que 2 jovens maravilhosos estavam na casa de Ló. E falaram bem claro, atrás esses moços aqui para fora, porque queremos abusar deles. E o texto diz, saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como bem vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Que cena tremenda, que cena terrível. A cidade inteira veio à porta. Os homens vieram para abusar dos anjos. Não sabiam quem eram, não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam que estava reservado para a cidade, para eles, não sabiam que estavam sendo inquiridos, que estavam sendo observados, não sabiam que a missão daqueles anjos era exatamente comprovar a maldade daquela cidade. Você sabia que aquelas 2 cidades italianas, a cidade de Pompeu e Herculano, que foram totalmente destruídas pela erupção do vulcão do Vesúvio, eram cidades de turismo de sexo, eram cidades tão perversas como Sodoma e Gomorra. As cidades não tiveram tempo, não tiveram como fugir. O vulcão entra em erupção, as cinzas, a fumaça e a morte instantânea. Hoje, as cidades servem ali de aviso para as pessoas. E eles conseguiram fazer a reprodução em gesso do que restou daquelas pessoas. E cenas das pessoas fugindo, correndo. Foi de repente que aquelas cidades foram destruídas. Antes, havia certos lugares ali de Pompeu,
Pompeia e Herculano, daquelas cidades que eram vedadas ao público feminino. Eram cenas tão grotescas, eram tão imorais. Mas hoje, as pessoas, as mulheres, a cultura moderna hoje progressista tem rompido com a moral e tem achado que tudo é certo, tudo é legal, tudo é possível, tudo pode. E aí estão leis perversas, leis de ideologia de gênero, leis de casamentos de pessoas do mesmo sexo, leis aprovando o aborto nas nações, no mundo, isso tudo enchendo o cálice da ira de Deus. Sodoma e Gomorra estavam sendo observadas. E aqui foi o toque final. Esses anjos estavam levando um relatório. Tem de vir a condenação. Eles vieram para destruir a cidade. A maldade era tão grande. E nós vemos aqui que as mulheres, coitadas das mulheres nestas cidades, coitadas das mulheres num ambiente desse, o próprio Ló, ele diz, olha, não toquem nesses homens, eles são meus hóspedes. E ele sabia que eram anjos. Mas aqui estão minhas filhas, são virgens, imagina as filhas dele. A mulher tinha tão pouco valor, não tinha proteção alguma no meio daquela corrupção, no meio daquela maldade. Hoje estamos vendo esta maldade na área sexual, entrando nas escolas, querendo contaminar nossas crianças, nossos bebês, nossas crianças, esta ideologia progressista, que não tem nada de progressista, é um retrocesso a estas cidades, a estas civilizações que foram destruídas por Deus. Destruídas com grandes catástrofes, destruídas com fogo, destruídas subitamente, destruídas sem chance de escapar. A maldade destes homens, a maldade desta cultura não podia continuar. A gente só pode ter segurança e proteção debaixo do que a palavra de Deus nos traz, debaixo dos princípios da palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo agora, dizendo assim, Senhor, como é bom saber que Tu és um Deus santo, um Deus puro, um Deus de amor, um Deus que nos protege, um Deus que tem ética, um Deus que tem beleza em todas as suas ações. Eu quero ser semelhante a Ti, Senhor, em toda a beleza de Teu ser. Lava o meu coração, dá-me o Teu amor, a Tua pureza, apaga os meus pecados com o sangue de Jesus e dá-me uma vida nova, pois eu quero Te pertencer hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso, nosso Deus maravilhoso deseja trazer a sua beleza, a sua pureza ao nosso coração, ao seu coração e a toda a humanidade. Vamos viver por Ele, para Ele, porque tudo pertence a Ele. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, quando estaremos aqui compartilhando com você a Palavra de Deus. E não deixe de acessar o nosso site e conhecer este ministério tão lindo, Gideões, 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe.